Olá! As penalidades na F1 podem virar uma corrida, um campeonato e o humor dos fãs em segundos. Elas costumam ser controversas, mas como são decididas? Se você gosta de F1, provavelmente já se irritou ao ver esse gráfico na tela. Mas o que ocorre antes dessa mensagem aparecer? E qual é o raciocínio por trás das penalidades que os pilotos recebem logo de cara? Quem toma essas decisões? Porque você vai ouvir o nome deles bastante neste vídeo. Os comissários da FIA são designados para assegurar que cada evento siga os regulamentos e o Código Esportivo Internacional da FIA. Deve haver de 3 a 4 deles em cada corrida. Esse painel geralmente inclui um ex-piloto, um comissário nacional indicado pela autoridade esportiva local e um comissário permanente da FIA. Todos devem ter licença internacional de comissário, comprovando competência e conhecimento do regulamento. Eles atuam de forma independente do diretor de prova e só aplicam as regras de modo justo e transparente. A FIA agora tem mais de 20 comissários elegíveis, são voluntários e recebem apenas reembolso de despesas sem remuneração. E isso levantou preocupações entre alguns pilotos, incluindo George Russell e Carlos Sainz, que argumentam que um esporte dessa magnitude provavelmente deveria ter oficiais remunerados em tempo integral. Há algum tempo perguntei ao meu público sobre isso, e foi praticamente unânime. Eles queriam oficiais remunerados em tempo integral. Agora isso leva a outro problema. O sistema rotativo de voluntários reduz viés e conflitos de interesse, mas traz variabilidade. Uma ação ignorada em um fim de semana pode ser punida no seguinte, conforme a interpretação do painel dos regulamentos. Agora que você já conhece quem são os comissários, vamos nos aprofundar no que acontece quando algo dá errado na pista, por exemplo, 2 pilotos se envolvendo em um incidente na pista. O diretor de prova informa incidentes aos comissários se suspeitar violação de regras. Os comissários também podem registrar incidentes sem depender da direção de prova. Isso mostra que eles notaram o incidente e podem decidir investigá-lo ou não. Os telespectadores verão um gráfico na tela com os pilotos envolvidos e a indicação de que o incidente está sob investigação. Às vezes, os comissários decidem analisar alguma coisa após uma sessão ou depois da corrida. Nesses casos, o piloto e um representante da equipe são chamados aos comissários após a corrida para discutir e se defender. Como aconteceu em Vegas no ano passado, quando ambos os McLaren foram desclassificados. Durante a investigação de um incidente, os comissários coletam evidências como imagens de TV, câmeras on-board, dados de telemetria e outras informações relevantes. Eles consultam o regulamento esportivo da FIA, livro de 100 páginas que define infrações e punições padrão. Se os comissários considerarem que tudo está conforme as regras ou sem evidências para punição, emitem decisão de nenhuma ação ou investigação adicional. O assunto está encerrado, mas se evidências e diretrizes apontarem penalidade, os comissários publicarão decisão formal. Se isso acontecer durante uma corrida, você verá na tela da sua TV. Agora, vamos passar por alguns dos tipos de penalidades que um piloto ou uma equipe pode receber durante um fim de semana de corrida. Vamos começar pelo nível mais baixo. Um aviso é o primeiro passo antes de algo mais sério, usado, por exemplo, na primeira infração de um piloto ao ultrapassar os limites da pista. Repreensão é um passo acima do aviso, aplicada por infrações na pista ou fora dela. Pilotos podem receber até 4 por temporada. Se receberem uma quinta, sofrem penalidade de 10 posições no grid na próxima corrida. Multas podem ser aplicadas junto a outras penalidades dentro ou fora da pista. Como quando Jorge e Lando fizeram uma segunda volta de formação durante a largada abortada do Grande Prêmio do Brasil em 2024, ambos receberam uma multa de 5.000 euros e uma repreensão. Os pilotos também podem ser multados por coisas que acontecem fora da pista, sobre as quais vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Uma penalidade de tempo. Elas são a forma mais comum de punição. Se um piloto recebe uma penalidade de tempo durante a corrida, ele cumpre essa penalidade durante uma parada nos boxes. O carro precisa ficar totalmente parado no box durante a penalidade. Antes que qualquer mecânico possa tocar no carro, e se um mecânico tocar no carro antes da hora, a equipe pode receber uma penalidade adicional, como aconteceu com Yuki Tsunoda no Grande Prêmio do Brasil de 2025. Agora, se o piloto não parar nos boxes após receber uma penalidade, esse tempo é simplesmente adicionado ao tempo total de corrida dele no final e penalidades de tempo podem ser aplicadas após a corrida, o que pode fazer o piloto cair ainda mais na classificação. Depois, uma penalidade de drive-thru obriga o piloto a entrar no pit lane. Ele cruza o pit lane no limite de 60 ou 80 km por hora sem parar no box e volta à pista.
A partir do momento em que a equipe é informada sobre a penalidade, o piloto tem 2 voltas para cumpri-la. Em seguida, uma penalidade de stop and go, semelhante à penalidade de drive-thru. Após aplicada, o piloto deve cumpri-la em até 2 voltas. Entra no pit lane, para no box pelo tempo indicado e retorna à corrida. Os mecânicos não podem atuar no carro. Uma penalidade no grid faz o piloto largar abaixo da sua classificação. Elas podem ser aplicadas como uma penalidade de 5 posições ou de 10 posições. Em casos graves, os comissários podem desclassificar pilotos ou equipes da sessão, corrida ou até suspendê-los do próximo evento. Os 2 carros da Ferrari foram desclassificados após o GP da China de 2025 por não passarem na inspeção técnica. Fico feliz que você ainda esteja comigo. Agora vamos falar sobre pontos de penalidade na sua superlicença, semelhantes aos pontos de infração na carteira de motorista. Se um piloto somar 12 pontos de penalidade em 12 meses, é suspenso da próxima corrida. Os pontos expiram após 12 meses. Desde a introdução do sistema, só lembro de Kevin Magnussen cumprindo essa punição em 2024. Pilotos e equipes podem revisar? Sim, podem. Eles podem recorrer de uma penalidade, o que leva os comissários a reavaliarem a decisão. Para pedir revisão, a equipe deve apresentar novas evidências relevantes não disponíveis na investigação inicial. Carlos Sainz recebeu 10 segundos de penalidade e 2 pontos no GP da Holanda 2024, considerado injusto por ele e sua equipe. A Ferrari pediu revisão e apresentou novas imagens, inclusive de câmera 360 graus do carro de Carlos. Novas evidências fizeram os comissários reverterem a decisão. Removeram os 2 pontos da licença de Carlos, mas ele já havia cumprido a penalidade de 10 segundos que não pôde ser revertida. Penalidades vão além da pista. Pilotos podem ser punidos por palavras e atitudes fora dela, geralmente com multas. Você pode acessar o site da FIA e consultar o apêndice B do Código Esportivo Internacional e seus apêndices subsequentes. Se não tiver tempo, resumo para você. Palavras, atos ou escritos que prejudicam a reputação ou interesses da FIA, seus membros ou do automobilismo. Multa de até 5 mil euros, cerca de 5.800 dólares, mas a FIA tem penalidades ainda mais severas. Má conduta, sim, isso também pode te render uma multa de 5 mil euros. E isso inclui coisas como linguagem ou gestos ofensivos, insultuosos, grosseiros ou abusivos, ou comportamento físico agressivo, como cotoveladas, chutes, socos ou tapas. Além de incentivar outros, você terá que pagar 5.800 dólares e 5 mil euros. E quanto à incitação pública à violência e ao ódio, pode ser feito por palavras, ações ou comunicações. Isso pode gerar 20 mil euros, cerca de 23.500 dólares, e exigir pedido público de desculpas ou remoção dos comentários. A multa também se aplica a declarações políticas, religiosas ou pessoais em eventos sem aprovação prévia por escrito da FIA. Se você for multado em 20 mil euros, pode ter que pedir desculpas publicamente ou retirar os comentários. E se não seguir as instruções cerimoniais, isso inclui coisas como hinos nacionais, pódios. Que tipo de valor está envolvido nesse tipo de situação? No Grande Prêmio do Japão do ano passado, Carlos Sainz foi multado por se atrasar à cerimônia do hino nacional. Carlos participou de uma audiência após a corrida, explicando-se e mostrando provas médicas de desconforto estomacal. Ele foi multado em 20 mil euros com 10 mil suspensos, mas a multa poderia chegar a 60 mil. Para onde vai esse dinheiro? Em 2024 foi revelado que a FIA arrecadou 270 mil euros em multas. Oficialmente, o dinheiro vai para projetos de segurança, automobilismo de base e iniciativas viárias. Não é possível rastrear para onde o dinheiro vai, o que gerou tensão entre pilotos e FIA. E houve pedidos, tanto de dentro quanto de fora do paddock, por relatórios mais transparentes. E para finalizar, aqui estão alguns exemplos notáveis que mostram como a variedade de penalidades pode ser grande. Spygate 2007. McLaren recebeu multa de 100 milhões de dólares por possuir dados confidenciais da Ferrari, sendo uma das maiores penalidades do esporte. Kimi Antonelli foi multada em 100 euros no ano passado por exceder o limite de velocidade no pit lane em 0,9 km por hora, o que mostra que até as menores infrações são punidas. Por fim, Max Verstappen, em 2024, foi punido por xingar na transmissão do GP de Singapura, recebendo trabalho comunitário em Ruanda. Agora, antes de você ir para aqueles que não são inscritos, isso é cerca de 50% de vocês que estão assistindo. Poderiam, por favor, clicar no botão de inscrever-se? Eu agradeço antecipadamente por isso, e se você já clicou nesse botão, obrigado por isso.
Deixe um like no vídeo e confira mais conteúdo aqui. Obrigado por assistir e siga apaixonado.